Olá, é com muita alegria que estou participando e apresentando o primeiro congresso online de nutrição comportamental e saúde integrativa, que foi organizado pelo Instituto Ciclos, da qual sou cofundadora e sócia da nutricionista Caroline Bandeira. E o Instituto Ciclos, ele é resultado de um sonho, né, que nasceu há 2 anos e que conseguimos fazer o lançamento num evento beneficente em prol de 130 crianças. E por esse motivo quero te agradecer muito por estar conosco neste evento que compartilha conhecimento em prol de solidariedade. Foi determinado, né, foi definido para mim, para que eu abordasse um dos temas que eu me dedico há quase 20 anos a estudar, que é a questão da gestão do peso corporal e do comportamento alimentar. E nesse movimento, né, que nós temos hoje, de uma preocupação da saúde coletiva com o incremento da obesidade no mundo, eu decidi falar sobre a gestão do peso corporal e trazer um pouquinho do que as evidências nos mostram para que nós, nutricionistas e outros profissionais da saúde que também participam desse congresso, como fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, naturólogos, consigam trazer, né, para o seu dia a dia a reflexão de como nós estamos olhando para essa gestão e para essa orientação do peso corporal, seja da manutenção ou dessa gestão de perda. Quem sou eu, né? Acho que é importante a gente se conhecer um pouquinho. Eu sou Patrícia Scioli, mãe do Antônio, uma viajante inveterada, né? Um dos meus prazeres, além de estudar, é viajar. Eu sou nutricionista, docente e empreendedora. Me formei pela UFSC, também tenho a graduação em Educação Física pelo DESC, fiz meu mestrado em Saúde Coletiva na UFSC, uma especialização em Atividade Física e Saúde pela UFSC, fiz o coach de Mindfulness e Mindful Eating com o Marcelo, atuo na gestão de educação há 20 anos, né, principalmente na graduação e na pós-graduação, atuando em duas instituições de grande porte, que é o SENAC e a Estácio. Tenho 20 anos de experiência em atendimento clínico nutricional nas diversas áreas, sempre com foco em comportamento, e sou fundadora do Instituto Ciclos de Ensino e da Alimentando Experiência, que são as meninas dos meus olhos nesses últimos 2 anos. Muito bem, dito isso, por que tratar sobre gestão de peso, né? Eu acho que essa é uma questão importante, e aí a gente tem que trazer um pouquinho da epidemiologia, onde a gente tem aqui os dados da Organização Mundial de Saúde, que nos mostram que as taxas de obesidade no mundo triplicaram desde a década de 70. Especificamente, esse acompanhamento acontece desde 1975 e até 2016, o número de obesos no mundo aumentou 5 vezes. E esse aumento de 5 vezes é uma preocupação para nós da saúde coletiva, porque ele aconteceu num público muito jovem, que são as crianças e os adolescentes. Ou seja, esse público ainda está em desenvolvimento, ele ainda tem um gasto energético alto, ele ainda está crescendo, e mesmo assim houve um grande incremento de peso e de gordura corporal, o que vai impactar negativamente nas condições de saúde e nas condições de vida dessa população. Associado a isso, nesse monitoramento da OMS, ela demonstrou que os adultos, né, com mais de 18 anos, 1,9 bilhões de pessoas no mundo apresentam quadros de sobrepeso. E destes, 650 milhões já têm diagnóstico de obesidade. Então, a gente tem aí um espectro grande da população apresentando esse fator de risco para as doenças crônicas, que é o sobrepeso e a obesidade. E esse valor, né, esse 1,9 bilhões de adultos, 650 milhões com obesidade, totalizam 39%
dos adultos com sobrepeso e 13% destes adultos com obesidade. Então, se a gente somasse essas duas e juntasse sobrepeso e obesidade, a gente pode dizer que aproximadamente 50% da população sofre com excesso de peso. Isso é um dado extremamente importante para todos nós, né, que estudamos saúde, estilo de vida e as práticas integrativas, para trazer isso para a nossa reflexão e ser um ponto de atenção para o cuidado nutricional. Quando a gente olha para esses dados, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade, ele é um dos principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E a gente pode colocar aí todas as doenças, né, relacionadas ao sistema cardiovascular, então hipertensão, dislipidemia. A gente tem um aumento, né, do número de infartos agudos do miocárdio, a gente tem a questão dos acidentes vasculares encefálicos, nós temos o aumento do incremento do câncer, fora outras complicações, como todos os problemas ortopédicos que decorrem desse excesso de peso. Então, a gente poderia estar pensando aí em alterações de tornozelo, quadril, lombar, e que muitas vezes impactam negativamente na qualidade de vida desse nosso cliente final. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão do estigma social. Nós sabemos, né, que o indivíduo que apresenta a patologia obesidade, ela é muitas vezes uma pessoa que sofre um estigma da população, um estigma social. E muitas vezes a gente percebe que esse indivíduo, ele é um indivíduo que se esconde, que tem vergonha de se expor, é uma pessoa que muitas vezes opta por usar só roupa preta, por tentar se disfarçar no meio da multidão, e essas pessoas normalmente têm uma culpa, elas se sentem muito culpadas, muito frustradas, porque muitas vezes elas não conseguem modificar esse estado nutricional, e isso vai impactar negativamente pelo seu alto valor, né, pela sua autoestima. Então, esse é um ponto que eu julgo essencial quando a gente pensa na gestão do peso, para que a gente possa entender esse sujeito e, a partir desse olhar integral sobre o indivíduo, identificar em que pontos a nutrição e as terapias, né, complementares poderiam ajudar esse indivíduo a mudar o seu peso, a sua aceitação, a sua valorização. Então, ao olhar, né, para tudo isso que eu falei até agora, a gente consegue perceber que a obesidade, ela tem muitas causas, e essas causas são muito complexas. Por quê? Porque elas provêm da união, da junção de vários fatores. Então, a gente tem aí fatores dietéticos, fatores de estilo de vida, a herança genética desse sujeito, né? O que eu herdei que potencializa ou não esse ganho de peso, como eu lido, né, com as minhas emoções, então qual é o impacto dos fatores psicológicos, emocionais nesse consumo alimentar, nessa atividade física, qual é o ambiente cultural e econômico que esse sujeito está inserido. Então, quando a gente olha, a gente percebe que a obesidade, ela é resultado do ambiente interagindo com as nossas características herdadas e com as nossas características aplicadas na vida, com o estilo de vida que a gente resolveu seguir, né? Mais sedentário, mais ativo, com alimentação mais adequada ou mais ultraprocessada. Então, olhar para o indivíduo que sofre de sobrepeso e obesidade como doença é olhar para todo esse ecossistema no qual ele está inserido. E aí, nós, enquanto gestores profissionais de saúde, nós precisamos olhar para essa complexidade da obesidade e, a partir dessa complexidade, pensar estratégias, modelos de gestão desse processo de perda e, mais do que perder, de manter esse peso perdido. Então, quando a gente olha para isso, eu vou trazer aqui uma característica, né, que eu julgo muito interessante quando a gente pensa no trabalho com gestão de peso, que são os conceitos da nutrição comportamental. Então, quando a gente olha para esse ramo, né,
esse método de olhar o paciente, esse modelo de atendimento, que é a nutrição comportamental, a gente vai perceber que o comer não é apenas uma decisão racional, biológica e quantitativa. Então, quando eu priorizo, né, olhar para o meu paciente de maneira integral em todos os aspectos que interferem nesse consumo, nessa relação com os alimentos, eu saio dessa mera equação matemática e eu passo a entender o alimentar, o comer, como um ato social. A comensalidade, quais são as interações que acontecem em torno do ato alimentar. E aí, a gente traz à tona alguns aspectos, como os aspectos emocionais, os aspectos sociais e os aspectos culturais. Então, dependendo de qual é o local de residência, qual é a idade, qual é a condição econômica, qual é a condição de anos de estudo, por exemplo, a gente vai ter relações diferentes com esse ato de comer, com a escolha desses alimentos. E trazer isso para a discussão, quando a gente está falando com uma população que tem obesidade, que tem sobrepeso e está buscando modificar essa condição, é um ponto muito importante do olhar do nutricionista. E aí, qual é o nosso objetivo, né, quando a gente pensa em utilizar esses princípios da nutrição comportamental? É compreender, né, quais são as necessidades orgânicas desse sujeito. Então, eu realmente preciso saber quanto que ele precisa de energia, como é que eu vou distribuir essa energia em macro e micronutrientes, o que que eu tenho de alteração orgânica fisiológica, mas eu preciso integrar essas necessidades ao ecossistema no qual o indivíduo está inserido. Então, como que é a rotina desse sujeito, né? Então, por exemplo, qual a influência que o trabalho que ele tem faz nas escolhas alimentares? Qual a influência do acesso aos alimentos, da disponibilidade daquele alimento no dia a dia do sujeito, interfere na escolha? Porque muitas vezes, quando a gente faz o olhar puramente matemático sobre necessidade, eu esqueço de olhar para o aspecto cultural, social e até emocional que aquele alimento tem com aquele indivíduo. Então, olhar, né, para esse sujeito, buscar compreender quais são as necessidades fisiológicas, né, bioquímicas que ele tem, que é um aspecto importante, mas associar isso com a capacidade desse sujeito em integrar essa nossa prescrição ao dia a dia dele, é o que vai garantir adesão. E ao longo da nossa conversa de hoje, vocês vão perceber que eu trouxe alguns trabalhos que mostram isso, né? Que não é puramente uma equação positiva ou negativa o manejo de peso, mas como que esse indivíduo consegue aplicar no dia a dia dele a nossa prescrição. Então, acho que esse, né, eu considero que esse seja um grande desafio para o nutricionista quando a gente pensa nesse processo de gestão de peso corporal. E aí vem uma pergunta, né? Como que se dá essa gestão do peso corporal? Será que essa gestão do peso corporal é puramente uma equação matemática? E aí eu fui atrás desse trabalho, né, que é uma meta-análise, tá? Ela é uma meta-análise mais antiga, de 2001, mas é uma meta-análise que começa a discussão sobre essa questão da manutenção do peso perdido em longo tempo. Então, eles analisaram 29 estudos, e esses estudos tinham como estratégia nutricional dietas hipocalóricas, que apresentavam relação com ou sem atividade física. Então, tinham trabalhos que aplicavam a estratégia da restrição dietética, sem atividade física, outros conjugavam a estratégia de dieta hipocalórica com atividade física, e eles monitoraram o resultado desses pacientes ao longo de 2 anos. Quais são os dados mais relevantes, né? Sugiro que depois vocês deem uma olhada nesse artigo, porque ele é bem legal de ler. Mais da metade dos sujeitos que conseguiram perder peso durante o processo de intervenção
eles haviam recuperado o peso que eles perderam 2 anos após o tratamento. Então, esse peso perdido, ele não foi sustentado. Enquanto eu tinha o processo de intervenção, o meu peso reduziu, eu consegui modificar minha composição corporal. Uma vez que eu saí do processo de intervenção, que eu abandonei o tratamento, ou que eu ganhei alta nutricional, eu fui recuperando esse peso ao longo do tempo. Esse é um ponto para a gente refletir. Segundo ponto que o artigo traz, e é um ponto bem relevante, até pensando, né, na quantidade que a gente tem visto de pacientes obesos optando pelas gastrectomias. 3/4, então, de cada 4 pacientes, 3 recuperou o peso que perdeu após 5 anos de intervenção. Então, esse paciente conseguiu chegar na meta dele, seguiu o tratamento. Quando ele ganhou alta nutricional, ele foi recuperando esse peso e 5 anos após a intervenção, ele estava com o peso igual ao anterior à intervenção. Então, de 4 pessoas, apenas uma, 25%, conseguiu manter o peso que havia perdido. Esse é um segundo ponto que eu acho super importante a gente anotar aí para refletir mais um pouquinho lá na frente. E 1/3 dessas pessoas tinham ganhado mais peso ao final desses 5 anos do que era o peso inicial. Então, além de elas terem passado pela intervenção com restrição, com atividade física, que nem sempre é prazeroso para o paciente obeso, elas recuperaram o peso e uma de cada 3 ganhou mais peso. Ela acabou o processo, né? Depois desses 5 anos, ela tinha um peso maior do que o peso anterior à intervenção. Então, esses dados todos fazem com que a gente tenha que olhar para a gestão do peso para além disso que a gente aprendeu na universidade, que era, né? Para cada quilo de peso que eu queria perder, ou que eu quero colocar para o meu paciente perder, eu preciso fazer ele economizar ou ele gastar 7.759 calorias em média. Então, se eu quiser que um paciente meu perca 10 quilos de peso, eu vou ter que gerar um déficit de 77.590 calorias. O que a gente tem de restrição considerada adequada, né? Um déficit de até 500 calorias por dia, que pode ser via dieta, ou que pode ser via atividade física, ou que pode ser conjugar os dois, que parece ser mais efetivo, segundo a maioria dos estudos. E aí, eu teria, dando tudo certo, meu paciente seguindo isso, que em 156 dias, aproximadamente 5 meses, eu teria o paciente reduzindo esses 10 quilos corporais. Esse é o pensamento que a gente tinha e que foi apresentado lá em 1958. Então, nesse artigo, que é um clássico, né, do American Journal Clinical Nutrition, a gente tem aqui o que eu preciso fazer para que eu cause a perda ou o ganho de peso utilizando equivalentes calóricos. A gente usou esse conceito durante muito tempo, né? E ele ainda é um conceito que nós usamos na prática clínica para estimar ganho ou perda de peso. Só que a ciência evolui, como todos nós, graças a Deus. E aí a gente tem uma discussão mais nova, que foi apresentada nesse trabalho aqui, tá? Que é de 2011, onde os pesquisadores trazem essa discussão. Será que nós perdemos peso no modelo estático, que é aquele modelo de 1958, ou será que o nosso organismo tenta se adaptar a essa perda de peso? O que esses autores trazem para a gente, né? Que sim, que nós temos a perda de peso como um modelo dinâmico, onde nós acreditávamos que a simples restrição calórica ao longo do tempo faria o sujeito descer o morro, descer a montanha, fazer a descida desse peso corporal. Só que, no entanto, o nosso corpo tenta voltar para a sua homeostase, e isso vai fazer com que ele vá se adaptando a essa perda, ao que a gente chama de efeito platô.
Então, quando a gente olha para esse gráfico, o que a gente consegue perceber? Que no início do tratamento, existe uma queda desse peso corporal, e esse peso corporal vai reduzindo essa velocidade, até que ele tende a chegar num efeito platô, independente da questão da restrição calórica. Então, esse é um ponto de atenção para o nutricionista, é quando o paciente estaciona essa perda de peso, e isso é fisiológico. Então, nós que optamos em trabalhar, né, com gestão de peso corporal, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia para poder explicar para o nosso paciente que, sim, existe uma queda e existe uma adaptação, e que a gente vai trabalhando essa adaptação para garantir que essa perda vá acontecendo ao longo do tempo, seja adaptada e seja sustentada. Então, quando a gente olha para essa comparação, né, do modelo dinâmico para o modelo estático, a gente já pode ter uma certeza: nós não perdemos peso assim. Nós perdemos peso nos adaptando. E isso está bem discutido nesse trabalho, onde os pesquisadores demonstram o seguinte, tá? Que quando a gente compara o modelo estático, uma restrição de 500 quilocalorias por dia prevê, então a gente pode supor, uma perda de peso de aproximadamente 22 quilos em um ano. Só que quando a gente olha para o modelo dinâmico, que é aquele modelo onde eu me adapto, essa perda de peso cai pela metade. Por quê? Porque o meu organismo, a minha estrutura fisiológica, a minha estrutura bioquímica vai se adaptar a essa redução, a essa restrição calórica. E aqui a gente vai chegar naquele ponto crítico, né? Que é a questão do reganho e do efeito platô. Quando a gente olha para reganho de peso, então acabou a intervenção, o indivíduo ganha alta nutricional, tecnicamente ele aprendeu novos hábitos e ele volta um ano e meio, 2 anos depois, com o peso recuperado, a gente vai ter esse processo aqui. O nosso tratamento parece não ter sido efetivo. E o segundo ponto é o efeito platô. O indivíduo está fazendo tudo certinho, ele segue a prescrição, ele segue a atividade física e ele não responde ao tratamento. Quando a gente olha para esses dois mecanismos, para esses dois processos, eles decorrem do mesmo mecanismo. Que mecanismo é esse? É a nossa reorganização metabólica. O nosso organismo vai se adaptar. E sempre que eu gero um déficit energético, parece que o meu organismo tende a gastar menos energia. E aí vai da nossa expertise junto ao paciente. Como que nós vamos organizar, né, esse plano, esse planejamento de perda de peso ao longo do tempo, como que eu vou planejar esses cardápios para que eu possa contribuir para a adesão e para evitar esse efeito platô. Então, trazer para o nosso dia a dia essa consideração, né, da questão do modelo estático, que ele não é um modelo que se aplica à gestão do peso, vai trazer uma tranquilidade para o nutricionista. Por quê? Porque quando a gente não entende que o processo de perda de peso, de manutenção de peso, é um processo dinâmico, nós não chegamos no resultado esperado. E isso faz com que tanto o paciente quanto o nutricionista fiquem insatisfeitos e, mais do que isso, fiquem frustrados. Essa insatisfação e frustração gera uma baixa adesão a esse tratamento. Essa baixa adesão gera um insucesso. E aí, a gente vai receber no consultório aquele paciente que relata: nossa, eu já tentei de tudo, eu já segui todas as tipologias de dieta, eu já fiz todos os tipos de atividade física e não consigo manter o peso perdido, né? Então, nós que somos profissionais envolvidos nesse processo, a gente precisa ter clareza dessa gestão da perda e também a gestão dessa manutenção do peso perdido.
quais são as dores desse paciente que tem sobrepeso e obesidade que buscam tratamento para modificação de estado nutricional, de composição nutricional, né? Então, algumas das dores que os pacientes relatam quando chegam no consultório eu paro de emagrecer fazendo tratamento, o meu peso corporal não muda, eu sigo tudo que está sendo prescrito e o meu peso não responde. O que que nós, profissionais, precisamos relembrar, entender? Isso é resultado do efeito platô. Esse é o mecanismo de proteção orgânico. O que que eu vou fazer, né? Que estratégias eu vou usar com esse meu paciente? Será que eu vou fazer restrição calórica? Ou será que eu vou conversar com o educador físico personal e ele vai modificar a atividade física, né? Se esse paciente estava fazendo uma dieta hipocalórica, talvez eu vá para uma dieta normocalórica e aumente a atividade física. Então, esses são os pensamentos que o nutricionista vai ter que ter. Segunda dor desse paciente, ele faz trocas por conta própria. Já que não está dando certo o plano alimentar, então eu vou tentar o que as pessoas me dizem, o que eu vejo na internet, os alimentos que me dizem que são termogênicos, que podem emagrecer, o que que eu posso cortar da minha dieta. Aí a gente vai ver paciente modificando prescrição, tirando as fontes de carboidrato, substituindo, né, às vezes por fontes de gordura não tão adequadas, comendo alimentos, né, ultraprocessados que trazem lá no rótulo sem determinado nutriente. Então, essas trocas por conta própria vão levar o paciente a ter uma menor adesão ao nosso plano alimentar, ao nosso tratamento. Esse paciente, muitas vezes, né, desiste e se conforma com o estado que ele está e até em conviver com as patologias que ele tem, porque ele tem o discurso do já tentei tantas vezes, já fiz tantas intervenções, já fui em tantos profissionais e nada mudou, é melhor eu aceitar e ficar do jeito que eu tô. E questiona a nossa prescrição, né? Eu não tô, o meu nutricionista tá me prescrevendo determinados alimentos, eu tô seguindo, não vejo efeito nesse tratamento, então eu vou desistir. Tô gastando e não tá resolvendo o meu problema. E aí abandono o tratamento. Para mim, isso é uma dor super importante. Por quê? Porque a gente sabe, enquanto nutricionista, o quanto o nosso trabalho muda a vida das pessoas. Então, a gente precisa olhar para esse paciente, entender essas dores, para a partir desse cenário, traçarmos as estratégias que vão auxiliar nessa caminhada, né? O paciente vai caminhar, o nutricionista é o facilitador desse processo. E para isso, o que que nós precisamos perceber? Primeiro, que existe uma dicotomia comportamental. Então, esse paciente, muitas vezes, ele chega muito motivado para modificar, e aí ele tem o momento do faz tudo. Tudo que é prescrito, ele faz. Segue todos os horários, experimenta receitas, faz a suplementação, se for o caso adequado, ele faz tudo certinho. Na hora que o peso dele não responde, ele vai pro extremo, não faz nada. Se não tá dando certo, eu tô me esforçando, tô seguindo acordado com o meu Nutri e nada está acontecendo, então a partir de agora eu não faço nada. E a gente vê aquele paciente no efeito ioiô, né? Durante a semana, por exemplo, ele segue o que está prescrito, no final de semana ele não consegue seguir. Então, isso é um ponto de atenção que que os nutricionistas, precisam perceber. Segundo, quando ele não consegue ter esse objetivo atingido, muitas vezes ele cai no papel da vítima, ele se vitimiza, porque só eu, tudo acontece comigo, não vai adiantar nada mudar, eu vou ficar assim mesmo. E eu, nutricionista, a gente precisa olhar para esse local, para esse papel de vítima e sinalizar isso para o paciente, né? Que a mudança, o processo de mudança, seja do peso, seja do hábito alimentar, seja de qualquer um dos aspectos do estilo de vida, ele requer compromisso e esforço, disciplina, né? Mudar não é fácil. Então, o lugar mais confortável é ficar no papel de vítima. O mundo precisa mudar para que eu seja feliz, para que eu chegue no meu peso. Então, quando o paciente manifestar
estar indo para esse lugar de vítima, nós temos obrigação de trazê-lo para a realidade. Ok, o que está muito difícil nesse faz tudo ou nesse faz nada? Em que movimento que eu me encontro que eu não consigo seguir a prescrição? Ou às vezes eu sigo o que está prescrito, mas eu me perco nas porções e nos horários. Então, é trazer para a consciência desse paciente, para o racional, e organizar com ele essa nova rotina. Cuidar, né? Quando esse paciente começa a dizer que não vai adiantar mudar aos poucos, que ele não quer mudar uma coisa de cada vez, que ele queria mudar tudo ao mesmo tempo. Esse é o paciente que está no faz tudo. E ele quer mudar tanta coisa, a mudança é tão radical, são tantas novidades ao mesmo tempo, que ele acaba falhando em algumas, deslizando, não tendo sucesso, e aí ele cai no não faz nada, né? Porque daí, já que não é rápido como eu imaginei, então eu nem vou me esforçar. Então, isso o nutricionista tem que ter essa consciência para conseguir estabelecer as metas, né? Que a gente fala, metas que sejam alcançáveis, metas concretas, metas de curto, médio e longo prazo, junto com esse paciente. Para quê? Para que a gente evite a sensação do incapaz. Quando a gente tem muitos insucessos na nossa trajetória, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar do incapaz. Então, vamos pensar que nós estamos recebendo um paciente que muitas vezes já tentou outras intervenções. E nesse início de tratamento, para que a gente evite todo esse processo, eu preciso dar condição para ele de ele se sentir capaz, de ele se sentir vencedor. Por isso das metas, né, concretas, alcançáveis e de curto prazo, para que ele tenha pequenas vitórias a comemorar e essas pequenas vitórias validem esse processo de mudança. Então, o nutricionista que vai escolher, né, trabalhar com gestão de peso, ele tem que ter isso muito claro para conseguir perceber essas variantes no paciente e dar o encaminhamento necessário. E aí vem os desafios para nós, né? Então, eu tenho lá um paciente que começou o tratamento, que está naquele quadro de seguir a prescrição e, de repente, ele para de ter resultado. Então, o que vem na nossa cabeça? Quais são os nossos desafios, né? O que será que eu estou fazendo de errado? Então, esse é o primeiro pensamento do nutricionista. O que eu estou fazendo de errado? Será que nós estamos fazendo alguma coisa de errado ou será que existe sim uma explicação do modelo dinâmico de perda de peso e que esse paciente está chegando num platô que ele precisa se adaptar? Se eu sei da fisiologia disso, já me conforta. Ok, nós vamos ter aí 2 ou 3 semanas de adaptação a essa perda, depois a gente vai continuar reduzindo esse peso corporal. E isso fica fácil de explicar para o meu paciente. Segunda questão, observar o nosso plano, né? O nosso plano alimentar está calculado de acordo com a necessidade dele. Pensa que quando ele perdeu peso, quando ele modificou a composição corporal, muitas vezes essa necessidade energética modificou também. Então, eu preciso estar em constante reavaliação dessa composição corporal e desse gasto energético. E aí eu posso usar aquilo que eu julgo mais interessante, a bioimpedância, a dobra cutânea, o ultrassom, enfim, a questão de ergospirometria, e cada um vai escolher aí o que acha melhor de acordo com a sua prática clínica. Observar os nossos ajustes, né? Será que eu consigo colocar alimentos termogênicos nesse dia a dia para ajudar a reduzir esse efeito platô? Como que estão as minhas restrições calóricas? Será que não está no momento desse paciente entrar com uma atividade um pouco mais intensa? Se ele está só caminhando, né, na beira-mar, eu moro em Florianópolis, né, gente? Ele só está caminhando aí na cidade de vocês. Será que ele não teria que fazer um exercício de força? Então, talvez eu vou encaminhar esse paciente, sugerir que ele procure um personal, um educador físico para fazer esses ajustes.
Essas atividades físicas foram ajustadas e esse paciente continua não perdendo peso? Bom, então a gente vai ter que voltar lá na nossa anamnese e identificar se existe algum fator. Será que existe alguma alteração, né, que aconteceu nessas últimas semanas e que impactou negativamente nessa perda de peso? Ou ele ainda está no efeito platô? Para quê? Para que a gente consiga, olhando para tudo isso, entender que em alguns momentos esse peso estacionado não é decorrente só do segmento ou do cálculo dietético, mas ele é uma normalidade pensando nessa adaptação orgânica. E aí, isso traz uma tranquilidade para o nutricionista, que ao entender que esse efeito platô acontece, quais são as estratégias que eu vou adotar para conseguir revertê-lo? E aí, o que a gente tem ao chegar nesse efeito platô? Que identificar, né? As motivações desse paciente, para que a gente reforce o para quê, né? Para que eu preciso fazer a mudança dos horários das refeições? Para que eu preciso fazer as mudanças das porções? Para que eu troquei um tipo de farinha por outro? Então, o paciente tem que ter um entendimento das mudanças que são propostas, para que essas mudanças consigam motivar este paciente. Da mesma forma que o nutricionista precisa entender o para que o paciente quer mudar. Ele quer mudar o peso corporal para amarrar os sapatos de maneira confortável. Ele quer mudar a condição de obesidade para reduzir circunferência abdominal e conseguir dormir sem fazer a apneia noturna. Então, o motivo, a motivação dele não necessariamente é estética. Pode ser uma motivação que impacta em qualidade de vida. Eu quero modificar a minha condição, né, de peso, seja sobrepeso ou obesidade, para conseguir caminhar 5 quilômetros, para conseguir fazer uma trilha. Então, identificar essas motivações que muitas vezes estão longe, né, não tão associadas intrinsecamente com os motivos estéticos, são importantes para que a gente possa estabelecer os objetivos de curta duração. Então, esse para que o paciente quer modificar isso? Qual é o motivo dele? Não é o porquê é uma abstração, ele vai achar uma justificativa, a gente quer um motivo para a mudança, tá? A outra questão é avaliar o estado de prontidão de mudança desse paciente. Aqui a gente pode usar o modelo transteórico, né? Identificar onde que esse paciente está. Porque se esse paciente estiver lá na pré-contemplação, ele nem pensa sobre o impacto da obesidade, do sobrepeso, sobre a vida futura dele, ele nem pensa sobre essas mudanças, provavelmente ele não tem nem paraquês. E aí fica muito difícil, a gente vai ter que estar forçando, vai ter que estar instruindo esse paciente e levando informação para que ele descubra os motivos para essa mudança. Esse entendimento, né, do processo de perda que a gente está conversando, o entendimento das adaptações fisiológicas e metabólicas que acontecem nesse processo, né, e aí ter modelos e metodologias. Então, o nutricionista que escolhe trabalhar com gestão de peso, além dessa parte, né, bioquímica, fisiológica, metabólica, que depois eu vou mencionar algumas questões, mas não é o meu objetivo, eu tenho que entender os modelos. Então, a gente pode tem vários instrumentos, né? A gente pode trabalhar com a questão da percepção de fome e saciedade, da percepção de como as minhas emoções interferem, né, no meu consumo alimentar, na questão da velocidade, da mastigação. Então, são muitas ferramentas comportamentais de olhar para o sujeito e a partir desse reconhecimento, eu criar um método específico para ele. Por que específico? Porque cada paciente é único. Então, as ferramentas são iguais, nós temos milhões de ferramentas, mas
cada paciente vai ter o seu protocolo, a sua identidade. Muitas vezes, se eu tento aplicar a mesma ferramenta para todos, talvez eu não consiga chegar nessa mudança sustentável, que é o objetivo da gestão do peso, né? É que a gente consiga modificar o paciente e que essa modificação seja sustentável, ela se mantenha a longo prazo. E essa mudança sustentável vai prevenir esse reganho de peso, né? Porque é frustrante para o profissional e para o paciente passar por todo esse caminho, chegar no objetivo traçado, e aí 2 ou 3 anos depois, o paciente voltar para o nosso consultório tendo feito o reganho de peso, e inconscientemente ele vai nos dizer, olha, todo aquele meu esforço não serviu para nada. Tudo bem, recomeça-se do zero, né? É melhor um passo do que ficar parado. Mas se nós temos estratégias de como prevenir, esse é o nosso trabalho, né? E aí vem esse questionamento que eu julgo que seja muito importante, que é, por que não conseguimos, com todo o nosso conhecimento, ter bons resultados na manutenção do peso perdido? E aí, o que a gente tem que trazer para a discussão? A questão do impulso biológico. Né? Então, o nosso corpo não foi programado para perda de peso. Nós fomos programados para conseguir resistir aos períodos de escassez. E faz só 200 anos, aproximadamente, que nós temos essa abundância alimentar. Até então, nós fazíamos excessos alimentares, né? Então a gente matava um bicho, comia muito, e depois ficava alguns dias sem comer. E a nossa programação metabólica foi feita para isso. Agora, quando a gente restringe a caloria dos nossos sujeitos, a gente chega nessa questão que esse gráfico mostra muito bem, que é quando eu faço restrição alimentar, eu diminuo, né? Eu vou oxidar, vou gastar essa minha massa de gordura, né, corporal. Eu vou gastar, vou oxidar também uma quantidade de massa magra, então isso vai gerar perda de peso. Só que quando eu volto a me alimentar, quando eu volto, né, ou quando eu saio da restrição calórica, olha o que acontece com essa curva. Eu perco esse controle calórico e eu tendo a fazer uma hiperfagia, voltando ao peso, né, que eu comecei a intervenção para massa muscular e aumentando o peso em gordura muito além dos valores do início do tratamento. Então, nesse trabalho aqui, que é o Diet Weight Cycling Predisposed to Obesity, eles mostraram que um paciente que perde, né, 5 quilos, ele aumenta o apetite dele em aproximadamente 500 quilocalorias. O que faz com que a gente tenha um grande desafio nesse processo de perda de peso e manutenção de peso apenas com restrição dietética. Então, quando a gente olha para esses trabalhos, vai voltar lá porque eu falei no início da aula, né? Então, às vezes, trabalhar com uma restrição menor, mas a longo prazo, pode ter um impacto sobre manutenção do peso em pacientes com sobrepeso, obesidade, mais interessante, né? Então, nesses 2 trabalhos aqui, vocês vão encontrar essa discussão de como a restrição calórica associada à perda de peso pode levar a quadros de hiperfagia com o objetivo de retornar ao peso inicial. E quais são os pontos importantes desse impulso biológico, né? Quando eu falei lá de entender a bioquímica e a fisiologia, que ao fazer restrição calórica, a gente aumenta o quadro de a sensação de fome, né? Aumenta os hormônios relacionados com fome e estresse, né? Então, aumenta a grelina, aumenta o cortisol, aumenta o TSH e o T3 reverso, e isso vai impactar em redução de taxa metabólica basal e de saciedade. Então, quando a gente faz aquela restrição calórica para perda de peso, eu acabo alterando
a modulação bioquímica do meu corpo. E isso vai impactar reduzindo a taxa metabólica basal por redução de todos esses compostos, né? A gente vai ter redução de testosterona, de leptina, da expressão gênica da lipólise, do gasto energético com atividade física, a gente vai ter redução do efeito térmico dos alimentos, então a gente gasta menos para fazer o processo de digestão e absorção, a gente tem redução da conversão do T4 em T3, que é importante para a termogênese, a gente tem redução da saciedade, principalmente com redução das substâncias que agem, né, no centro da saciedade, no núcleo arqueado, que são a adiponectina, a insulina, o CCK, o PYY, a serotonina. Então, olhar para esses aspectos aqui, que a princípio não tem nada a ver com nutrição comportamental, que são lá da nutrição clínica clássica, vão fazer a gente entender por que olhar para o sujeito e para o ecossistema que ele está inserido vai impactar nessa manutenção do peso perdido. Então, a fisiologia, ela não se distancia da questão comportamental, né? O nosso comportamento, ele repercute sobre a nossa condição endócrina, da mesma forma que a nossa condição endócrina repercute sobre os nossos comportamentos. Então, fazer a associação, né, dessas duas áreas é importante para a questão dessa manutenção da perda de peso. Então, assim, nesse artigo aqui, que é um artigo de 2014, que ele avalia, né, a questão do ânimo do paciente e a relação com as escolhas alimentares, esses autores trazem essa seguinte proposta, né? Que a restrição calórica, como eu já mencionei, induz estresse, induz aumento de cortisol, principalmente nas primeiras 12 semanas, que quando esse indivíduo, né, apresenta esse quadro de estresse metabólico, ele busca gastar menos energia e busca recompensas hedônicas. Então, aqueles alimentos que às vezes nem faziam parte da vida dele, começam a despertar o desejo. E que alimentos são esses? Os ricos em açúcar, gordura e como consequência disso, de alta densidade energética. Esse indivíduo que está estressado pela restrição calórica, que muitas vezes vem estressado da sua rotina de vida, do seu trabalho, agora, né, nesse momento de home tudo, ele normalmente não tem vontade de experimentar, ir para a cozinha desenvolver novos pratos, não tem vontade de experimentar uma refeição que tem um valor agregado de sabor menor que os ultraprocessados. E isso pode gerar uma desmotivação. Quando a gente entende isso, a gente vai perceber aquele indivíduo que vai buscar os alimentos, principalmente como uma recompensa hedônica, como prazer, e sendo uma forma de compensação a todo esse estresse, a esse cansaço. Então, entender o ecossistema, e às vezes a gente vai ter que ajudar o indivíduo a organizar esses outros pilares da vida, é uma forma de a gente também garantir sucesso nesse processo de redução de peso corporal. Esse outro trabalho, que é de 2019, os autores discutem os mecanismos, né, que podem influenciar na recuperação do ganho de peso perdido, principalmente quando a gente olha para o tecido adiposo. O que esses autores colocam nesse trabalho? Que os indivíduos estressados tendem a fazer escolhas menos favoráveis ao emagrecimento sustentável. Muito porque a mudança dos neurotransmissores no centro da saciedade vai fazer com que o nosso cérebro busque mais recompensa, busque mais prazer, haja um aumento na atividade das áreas hedônicas. E essa privação calórica, essa restrição calórica, segundo esses autores,
também melhora nosso olfato e nosso paladar. Ou seja, o indivíduo que está submetido à restrição calórica relata que os alimentos têm mais sabor, que o sabor fica mais agradável. Eu tenho mais desejo por alimentos que eu comia antes e não dava tanta importância. Então, esse é um outro papel importante de a gente olhar quando pensa em dietas muito restritivas. E um ponto bem importante é a questão do estresse tecidual. Então, sempre que existe, né, um processo de perda de peso, principalmente quando a gente pensa nessa alteração de composição corporal baseada em redução de tecido adiposo, existe um processo inflamatório. E esse trabalho, ele traz, né, que esse processo inflamatório, ele pode durar por até 9 meses, o que leva, né, uma dificuldade de manter esse peso perdido. Então, olhar para esse indivíduo, né, perceber quais são as restrições que a gente faz, pode garantir que esse peso perdido seja mantido e seja sustentado por mais tempo. Quando a gente olha para tudo isso, quais são as conclusões, né? Pensando que a gestão de peso ela está muito relacionada com a questão da mudança de vida. É que a gente precisa ajudar o paciente, orientar esse paciente, caminhar com ele, trilhar um novo caminho, criar um novo rumo, criando novos hábitos. Então, pegar a rotina de vida que esse paciente tem e criar novos hábitos. Mas esses novos hábitos sem restrições, né? Que ele consiga fazer o gerenciamento desse dia a dia, dessas novas rotinas. Ele precisa aprender a se observar e a perceber as mudanças que acontecem ao longo do tempo. A gente precisa, junto com o paciente, estabelecer pequenos objetivos que sejam concretos, alcançáveis e sustentáveis. O paciente é parte do processo, ele é ativo, ele é o ator. Nós conduzimos isso, mas quem come, quem muda, quem tem o bem-estar, a sensação, é ele. Então, nós somos facilitadores. Auxiliar esse paciente a celebrar as pequenas vitórias. Então, a cada objetivo alcançado, concretizado e sustentado, qual é a nossa celebração, né? E essa celebração não tem nada a ver com alimento. Pode ser eu fazer uma trilha, pode ser eu conseguir subir fazer um esporte que eu não conseguia antes, pode ser eu amarrar o tênis, né? Então, a gente tem aí várias possibilidades de celebração que não necessariamente tem a ver só com ingestão alimentar. E aumentar a confiança desse paciente no processo, né? Reforçar a autoestima dele, reforçar a autovalorização. E aí nós vamos buscar ajuda de outros profissionais, né? Então, a gente pode ter ajuda aqui da psicologia, a gente pode ter ajuda aqui do educador físico, do próprio fisioterapeuta. Então, a gente vai juntando os profissionais para conseguir fazer esse olhar integral sobre o paciente. Dito tudo isso, o que a gente desenvolveu na Ciclos, né? A gente criou uma mentoria para atendimento clínico e nutricional, onde a gente vai auxiliar os nutricionistas e estudantes de nutrição que queiram melhorar essa prática da gestão do peso, conhecer essas ferramentas, né, para utilizar tanto na motivação quanto no acompanhamento, que é a mentoria em atendimento nutricional e comportamento alimentar na prática clínica. Vocês conseguem mais informações no endereço do Instituto Ciclos, né? A gente tem tudo lá descrito, e a primeira turma vai começar dia 27 de julho. E também a gente tem a pós-graduação em nutrição comportamental, onde são discutidas todas essas ferramentas e todo esse processo de gestão de peso e também de outros transtornos alimentares, né, não só do tratamento sobrepeso e obesidade, que é uma área em franco desenvolvimento e que vale a pena o nutricionista conhecer para melhorar a adesão e o sucesso do seu paciente e também o seu sucesso na sua carreira enquanto nutricionista. E dito tudo isso, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? Que vocês mandem suas considerações, contribuições, dúvidas. E eu queria deixar essa frase, né? Que comer bem não engorda,
né? E a gente tem que trabalhar isso com o nosso paciente sobrepeso e obeso para desmistificar essa mentalidade de dietas restritivas, que com tudo que eu falei para vocês aqui, dá para perceber que nem sempre a restrição calórica é o único e o melhor caminho para que a gente faça mudança do estado nutricional, mudança da composição e mais do que isso, que a gente consiga fazer a manutenção do peso perdido. Então, eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui conosco nesse evento. Estou aberta às perguntas para vocês, podem mandar ali no Instagram ou no meu Instagram pessoal, no Tripati Scioli, ou no Ciclos Ensino, e a gente vai trocando informação e conversando. Muito obrigada, espero que vocês desfrutem muito desse evento.